Salve, salve galera! Tudo bem? Ricardo aqui do Make Beer Brasil e hoje a gente vem com um videozinho aí para falar sobre invase e carbonatação para os cervejeiros caseiros. Então, terminada a nossa fase de maturação da cerveja, a gente quer colocar ela em recipientes. E esse recipiente pode ser garrafas de vidro, garrafa PET, os kegs, né, os post-mix. E o mais usado pelo cervejeiro caseiro iniciante aí são as garrafas, né? Mas uma dos questionamentos é, pô, vou colocar cerveja na garrafa, né? Vou pôr o líquido ali que terminou de maturar e eu não tenho um cilindro de CO2, como que eu ponho gás nessa cerveja, né? Então, uma das técnicas mais utilizadas é a refermentação na garrafa, né? O priming, que nada mais é do que a gente adicionar uma solução de açúcar, né? Dissolvido ali, muitas vezes dissolvido em água, adicionar dentro da garrafa, adicionar o líquido e aí arrolhar a garrafa, né? Tampar ela e deixar por alguns dias. Com o princípio básico, o princípio da própria fermentação que acontece, né? É a conversão dos açúcares em álcool e CO2. Mas nesse caso, priorizando a formação do CO2. Então, nesse final de semana, eu fiz um invase de uma Session Rye IPA e eu trouxe aqui o que eu faço sempre. Eu invaso todas as garrafas, né? Coloco, faço a conta de quanto eu vou adicionar de açúcar por garrafa, que geralmente é de 6 a 7 gramas por litro, aí como regra básica. Isso depende muito de estilo, mas para quem ainda não conhece tanto, colocar essa quantidade aí é uma quantidade razoável para ter um nível de segurança também. E eu sempre faço uma garrafa que fica como minha garrafa de acompanhamento aí, né? Em que eu coloco aqui, ó, um manômetro de garrafa, né? Para esse tipo de garrafa aqui. E aqui vocês estão vendo que ele já tá dando já deu uma pressão aqui, né? O que aconteceu aqui dentro? Eu joguei cerveja aqui, cerveja maturada. Essa cerveja tem levedura em suspensão ainda, porque ela não é filtrada, né? Não foi filtrada e a maioria dos cervejeiros caseiros não filtra. Joguei aqui dentro e tinha uma dose de açúcar aqui. Tampei, né? No caso aqui eu não arrolhei, mas coloquei o manômetro. Mas comumente você põe a tampinha e arrolha, né? Com o arrolhador. E aí você vai ver que com o passar dos dias aqui eu vou acompanhando a pressão. É o que está acontecendo com as outras tantas garrafas que deu desse lote. Então, com o passar do tempo, a levedura em temperatura ambiente começa a consumir, né, esse açúcar que eu adicionei, começa a produzir o álcool e o CO2. O CO2, como não tem por onde escapar, ele passa a ser absorvido pelo líquido, dando, gaseificando o líquido. Portanto, é uma técnica em que a gente refermenta na garrafa, ou prime. Como eu falei, usar ali na média de 6 a 7 gramas por litro. Geralmente eu calculo da seguinte forma: eu pego tanto mais ou menos em volume que eu tenho, separo, né, o açúcar, peso ele, né? Então, um exemplo: se eu quero fazer com 7 gramas por litro e eu tenho 20 litros de solução, então eu vou pegar 7 vezes 20, 140 gramas do açúcar comum mesmo, esse açúcar branco refinado que a gente tem. A gente faz uma diluição dele prévia em água e adiciona na cerveja. Tomar cuidado porque tem gente que faz a trasfega, e aí é importante porque ao passo que a gente trasfega a nossa cerveja do balde que está terminando a maturação para um outro balde, a gente pode adicionar essa solução direta nesses, por exemplo, 20 litros de cerveja e agitar e já começar a envasar. A outra possibilidade, é um pouco mais trabalhosa, é você fazer essa diluição, né? Essa solução e através de uma seringa e coletando um volume específico para cada garrafa, tomando cuidado de fazer o cálculo certo, de saber quantos gramas de açúcar tem naquele volume de solução que você está coletando e jogando para a garrafa. Mas, a grosso modo, é isso. É a ideia da gente
pegar o nosso líquido, colocar dentro da garrafa, colocar uma dose de açúcar, fazer com que a levedura em suspensão fermente esse açúcar com o intuito de produzir o CO2 e incorporar na garrafa. Isso geralmente faz com que esse gás esteja bem estável e numa pressão legal, aí a partir do 10º dia, 15º dia, é legal para começar a abrir as garrafas. Importante citar também, galera, que essa é uma técnica que tem suas vantagens, óbvio, e tem suas desvantagens. Uma das vantagens é que a gente sabe que fica um headspace aqui onde fica um oxigênio, né? E a maior parte desse oxigênio que está nesse ar aqui, desse headspace, é consumido, né, durante o processo de fermentação. Já as desvantagens, como eu citei aí, e acho que a principal, né, além do trabalho, né, dá mais trabalho, é o tempo, né? Fica muitos dias aí, enquanto que quando você tem uma carbonatação forçada, você consegue ter a cerveja pronta em, né, 2 dias ali. Até mesmo quando você faz uma carbonatação no barril e depois faz uma transferência para a garrafa, a hora que você arrolhar a garrafa, você pode guardar e tomar no mesmo dia. Enfim. Mas é isso aí, galera. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a conseguir sanar essa parte, que é a parte final, que gera dúvidas em relação a quanto de açúcar colocar, quanto tempo esperar, né? Se é legal fazer, se faz trasfega, se não faz. Isso depende muito de cada cervejeiro. Eu, por exemplo, faço sempre na seringa, mas os meus lotes são pequenos e então eu consigo ter uma melhor reprodutibilidade do que eu quero em relação a gás na cerveja. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Estamos aí com a ajuda da galera da fábrica do cervejeiro aqui de Ribeirão Preto. Eu vou colocar o link aí para vocês depois entrarem no site deles lá, que eles são feras e tem de tudo lá, desde insumos até a parte de equipamentos. Tudo a gente encontra lá, e não só com o pessoal de Ribeirão Preto, mas de qualquer outro lugar do Brasil aí. Beleza? Segue a gente aí no canal. Se você curtiu aí, deixa o seu joinha pra gente. Curta, compartilhe, se inscreve e ajude a gente a disseminar esse conhecimento por todos os cervejeiros caseiros aí do Brasil. Valeu, cheers!